E o nosso foco, irmãos, é fazer a vontade de Deus, pregar o evangelho do reino, né? E a vontade de Deus ser feita, que é encabeçar todas as coisas aqui na terra. Irmãos, as coisas estão andando muito rapidamente, e através dessa palavra que o Senhor nos tem dado, aberto essa palavra, e também com essas ferramentas todas, irmãos, nós estamos alcançando até mesmo na Ásia, até na terra em que nossos comportadores não sabem falar os idiomas. Mas nós estamos penetrando. Os irmãos estão alcançando suas metas lá, não sei se vocês sabem, lá no Japão, na Coreia do Sul. Irmão, nós estamos alcançando pessoas lá. Em Vietnã, nós já temos um contato muito promissor. E, irmão, na África, então, estamos avançando. Mais um país tomado, Namíbia. Estamos avançando em todos os lugares. Irmãos, é por isso que o mundo, Senhor Jesus, nós estamos vivendo dias de muita mudança da situação mundial. Nós, só se falar dos últimos acontecimentos, começa a Rússia invade a Ucrânia, e essa guerra dura até hoje, que era para ser uma guerra rápida, dura até hoje. E logo depois nós vimos aqui o Israel lidando com os terroristas, né, que estavam ali perturbando ali. E aí envolve a Síria, depois envolve o Irã, né? E agora, irmãos, veio recentemente a eleição dos Estados Unidos, presidencial nos Estados Unidos, e com o que o presidente americano recém-repossado, com suas primeiras ordens, mudanças, irmãos, também abalou o mundo, a situação mundial. E ontem, não sei se vocês sabem, aliás, antes, iniciou o Israel atacando o Irã, querendo bombardear e acabar com a fabricação de bomba atômica nuclear no Irã, né? E ontem os Estados Unidos ordenou e fez o trabalho, mandou, somente Estados Unidos tem um avião B-2 capaz de levar os mísseis, não, o artefato que é capaz de perfurar rochas, né, e para atingir os bunkers e a metros a distância. E essas instalações nucleares estão a mais de 80 metros de profundidade, debaixo de rochas, debaixo de concreto armado. E então ontem foram lançados esses mísseis que só Estados Unidos têm, e ainda tem que lançar pelo menos 2 ou mais mísseis no mesmo ponto para poder alcançar lá embaixo, né? Então, irmãos, isso está repercutindo no mundo. Nós não sabemos para onde vai essa onda, né, de protestos e coisas. Irmão, nós só sabemos, irmãos, que as coisas estão andando muito rapidamente. O cenário está se formando para o fim dos tempos. Você está acompanhando isso tudo? Não. O final dos tempos está se formando, né? Estão se formando. Aí me veio o sentimento de dizer rapidamente para vocês, eu não terminei ainda a palavra aqui, não sei como é que eu vou fazer, mas Apocalipse 6, eu quero engajar vocês. Versículo 1: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavalo branco com seu cavaleiro? Não.
Aqui tem um arco sem flecha. A flecha já foi atirada. Qual flecha é essa? Irmãos, vocês se lembram que a cruz de Cristo é um marco? A cruz de Cristo, irmãos, é uma flecha que foi atirada. E a partir daí, irmão, vem o Evangelho. Nós pregamos a loucura da cruz, o escândalo da cruz. Fim para o nosso velho homem, começo para o novo homem e dos que andam pelo Espírito. Tá? E o Evangelho saiu vencendo para vencer. Com todas as dificuldades, graças a Deus, irmão, o Evangelho do Reino está avançando. E quando avança esse primeiro cavalo, o segundo cavalo segue. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse cavalo, o segundo cavalo, é o quê? É a guerra. Estão vendo, acompanhando guerra atrás da outra. E aí, porque segue o cavalo branco. A guerra segue o cavalo branco. Irmãos, você e eu estamos provocando isso. Porque estão pregando o Evangelho do Reino, né? Estão fazendo a vontade de Deus. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Que é esse terceiro cavaleiro? Irmãos, é a fome. A fome. Depois da guerra vem fome. E o quarto cavalo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte, e o inferno, o Hades, o Hades estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio da esfera da terra. Esse quarto cavalo é a morte. É a morte. Muitos não morrem. Irmãos, é inevitável que isso aconteça, para o fim chegar. E o Evangelho do Reino, Mateus 24, 14, né? Isso, fale comigo de cor, vai. E será pregado este Evangelho do Reino todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse fim desse versículo é o fim desta era. Ainda não é o fim do tempo, é o fim desta era, para que venha a era do milênio, para que Cristo venha reinar durante 1000 anos. Portanto, irmãos, o Senhor hoje precisa dos que estão engajados nessa luta. Nós somos quase insignificantes. Segundo a estatística, deve haver 1 bilhão na terra de chamados protestantes, ou evangélicos. Eu não sei se todos desse 1 bilhão foram regenerados pelo Espírito, mas vamos supor que sim, 1 bilhão. Irmãos, para mim, o Senhor quer ganhar 144 mil vencedores vivos para receber a volta do Senhor. E são 144 mil engajados, que não se preocupam com suas próprias coisas, os que esperam no Senhor. Então, irmãos, esses que lutam pelo reino, esses estarão em Sião, lutando pelo reino de Deus. Irmãos, quando completar os 144 mil, lutando pelo reino de Deus, engajados, irmão, o Senhor poderá voltar. Por isso, irmão, nós estamos pregando o Evangelho na rua, encontrando as pessoas, buscadores,
Vamos trazer para engajá-los. Esses que o Senhor ganhar, trazer para a vida da igreja, já engajá-la para lutar pelo reino junto conosco. Não há tempo a perder. Aí então nós vamos estar Apocalipse 14. Senhor Jesus. Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Esse monte Sião estará no céu. Se você hoje luta na terra pelo reino de Deus em Sião, naquele dia você vai estar em pé, juntamente com o Cordeiro em pé, lá no monte Sião, no céu. Aí o Senhor poderá voltar. Por isso, irmãos, o Senhor precisa que cada um de nós seja um combatente, um que luta pelo reino, que não olha para as suas próprias coisas, que não busque posição na igreja, não tenha ambição no seu coração, só queira servir ao Senhor, só queira ser útil ao Senhor, trazer o Senhor de volta, trazer o reino de Deus de volta. Irmãos, é disso que o Senhor precisa hoje. Ó Senhor Jesus.